Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Esse é o SOS EBD. Mais uma vez estamos aqui para estudarmos a nossa lição. No dia de hoje estudaremos a lição de número 6, as nossas armas espirituais. Como vamos vencer o adversário? Como vamos vencer as lutas? Como nós vamos vencer as tentações dessa vida? Como nós vamos vencer as adversidades? Contra quem estamos lutando de fato? Contra quem de fato são as nossas lutas, as nossas guerras, as nossas pelejas? Para cada luta, para cada adversidade, existe uma solução, existe uma arma. O que a Bíblia nos orienta quanto a isso? Hoje nós iremos aprender a como nos portarmos diante de tudo isso, né? E como vencer. Não é só se portar, é como vencer essas lutas, né? Vencer essa guerra. O texto áureo se encontra na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 4. Está escrito assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruição das fortalezas. Então, Paulo, ele nos ensina que há uma força, há uma fortaleza maligna que precisa ser vencida, que precisa ser combatida, que precisa ser destruída, aniquilada, mas nós só conseguiremos com a ajuda de Deus e usando as ferramentas, as armas corretas que Deus nos dá. A verdade prática diz assim: diante da batalha espiritual, temos poderosas armas espirituais à nossa disposição. A palavra de Deus, a oração e o jejum. Você sabe o que é uma batalha espiritual? Você já passou por uma batalha espiritual? Você está passando ou você está enfrentando algum tipo de batalha espiritual? Se prepare, porque Deus, ele vai te orientar nesse momento. Deus vai iluminar a sua mente para que você possa compreender o que você está passando e como você vai vencer todo esse mal. Amém? Na lição anterior, nós estudamos sobre os inimigos do cristão, né? Os inimigos, os três opositores que todo cristão enfrenta na sua jornada: o diabo, a carne e o mundo. Esses três opositores, eles diurnamente, né, todos os dias da nossa vida, enquanto estivermos nessa jornada, nós os enfrentaremos, nós teremos que lutar contra eles. Então, se nós temos opositores, se nós temos um adversário, se nós temos um inimigo e estamos em guerra com eles, o que é necessário então? É necessário que estejamos então revestidos e também armados, ou seja, prontos para guerrear, prontos para batalhar, pelejar contra os opositores, contra o inimigo. E como que nós vamos vencer isso ao longo da nossa jornada? Vencer esses obstáculos, vencer essas dificuldades? Primeiro, observando a palavra de Deus, orando e jejuando. Só que nós vamos ver nessa lição que a ideia que o apóstolo Paulo traz para nós de revestimento, de armamento, é um conjunto é uma somatória de armas, né, que o cristão deve usar durante essa batalha, durante essa guerra. E aliado a essas armas, o cristão ele também tem à sua disposição
a arma da oração e do jejum. Mesmo que Paulo não tenha mencionado a oração e o jejum como armas, nós percebemos e sabemos muito bem que quando aplicamos ao revestimento, ao armamento, a oração e o jejum, nós potencializamos a nossa vida espiritual e vencemos o adversário, vencemos as adversidades. Primeiro ponto, as armas do crente. Quais são as armas? O que são as armas, né? De modo geral, podemos classificar as armas como instrumentos de ataque e de defesa. Sabemos que numa batalha há o momento de atacar e há o momento de se defender. Ora a gente ataca, ora a gente se defende. Não é o tempo todo atacando e também não é o tempo todo ficando só na defesa. Isso é muito importante nós entendermos quando se trata de batalha espiritual, quando se trata dessa guerra espiritual que nós enfrentamos. A Bíblia, ela aponta, ela nos mostra que o cristão, ele não deve ser defensivo o tempo todo, ele não deve ficar na defesa o tempo todo, só esperando o ataque do adversário, só aguardando que o adversário o ataque e que ele nunca revide o ataque do adversário, do inimigo. Por isso a Bíblia aponta e nos mostra vários instrumentos, né, que são símbolos de ataque, do ataque ao adversário. Espada, vara, a funda. Todos nós lembramos que Davi, ele derruba o gigante, o atingindo com uma funda e corta-lhe a cabeça com a espada. O arco e a flecha também são armas. O dardo, né? O dardo, escudo. O escudo é uma arma, um acessório de guerra também, mas é para defesa, é para proteção, né? O capacete, a couraça, as caneleiras. Então, a imagem que nós construímos é de um soldado que está em guerra, de um soldado que está numa batalha. E na batalha, na guerra, o soldado ele tanto vai atacar quanto se defender. Então, o cristão ele não deve ficar o tempo todo só esperando que o adversário ataque, esperando que o adversário venha ao seu encontro e ele se defenda o tempo todo. Não. Nós, cristãos, precisamos nos posicionar também no ataque, precisamos ir para cima, precisamos orar, precisamos clamar, precisamos buscar algo, precisamos enfrentar mesmo a batalha. Acovardar-se, ter medo ou recuar nunca deve ser uma opção para o cristão. Se defender, sim, mas recuar jamais, mesmo diante de qualquer adversidade, mesmo diante de qualquer tamanho do inimigo. Humanamente falando, Davi não tinha a menor possibilidade de vencer aquela guerra, aquela batalha, mas ele vence a batalha, ele destrói o gigante e a guerra foi vencida pelo povo de Deus, né? Deixa eu me ver aqui. Essas armas eram usadas pelos exércitos antigos, bem como pelo exército de Israel, com a diferença de que este era instado a colocar sua confiança no Senhor. A gente tem que ver uma coisa, irmãos, somos o povo de Deus, somos o povo que prega a paz, que prega a comunhão, que prega o amor, que prega a reconciliação, mas nós estamos em guerra, E mesmo sendo o povo de Deus, a gente tem que entender que a gente está numa guerra e que estamos num exército. Então, a gente não pode fechar os olhos para essa realidade e achar que a nossa vida ela vai ser uma vida confortável, que ela vai ser uma vida tranquila, né?
Então, desde os tempos remotos, os exércitos se preparavam para a guerra desta maneira, se vestiam e revestiam dessa forma. Eles iam para o combate, para atacar e para defender. Israel, sendo povo de Deus, não era diferente. Israel não era um povo que ficava tranquilo, inércio, esperando que Deus resolvesse tudo. Eles iam para a peleja, eles combatiam, eles tinham armamentos, eles tinham planos e estratégias de ataque, planos e estratégias de defesa. Porém, o que muda, o que diferencia a guerra para o povo de Deus, a guerra, a peleja do povo de Deus, é que nós não lutamos confiando em nós mesmos. Por mais que Deus nos dê estratégia, por mais que Deus nos mostre a solução, o caminho, a nossa confiança ela deve estar em Deus. Ela não deve estar nos recursos que nós temos. A nossa confiança não pode estar na influência que nós temos, no poder aquisitivo que nós temos, nas armas que dispomos. Nossa confiança, como diz o salmista, ali no Salmo 20, no verso 7, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Por quê? Porque o crente, ele vence em Deus. Ele vence com as armas que Deus dispõe para ele pelejar. Nós não vencemos as nossas pelejas, as nossas batalhas por nós mesmos e com os nossos recursos. Embora nós os temos. Nós temos condição, às vezes, de fazer. Nós temos condição, às vezes, de recursos. Mas tudo tem que ser no nome do Senhor. Tem que ser para a glória de Deus. É isso que o salmista está dizendo. A guerra, a luta, a peleja do cristão, ela tem que acontecer em Deus. Entretanto, para os cristãos, armas aqui tem um sentido metafórico, pois nosso combate não é corpo a corpo. Não estamos literalmente num campo de batalha. De um lado fuzis, de um lado tanques de guerra, de um lado metralhadoras, granadas. Não é isso que está acontecendo. Mas está acontecendo o quê? Uma guerra espiritual. Está acontecendo uma batalha espiritual. Uma batalha entre fazer o que é certo, o que é errado, entre obediência e desobediência, entre gratidão e ingratidão, entre louvar a Deus e adoração a outros ídolos, a outras divindades. Então essa é a peleja, os desejos desenfreados, o mundo e o seu sistema o tempo todo nos seduzindo, tentando nos convencer que não vale a pena, de que servir a Deus é em vão. Então esta é a batalha espiritual que nós vivemos nela. Não é uma luta corpórea, não é uma luta contra uma pessoa, mas sim contra o mal que por muitas das vezes também habita nessa pessoa, né? Ou seja, o mal que encabeça, que é encabeçado pelo diabo e seus demônios, que se valem do mundo e da carne. Ou seja, o diabo tirando, né, proveito da queda do homem, da natureza pecaminosa do homem, ele vai agir o tempo todo tentando o seduzir, tentando o colocar em uma situação onde o homem se oponha a Deus, onde o homem desobedeça a Deus, onde o homem se desagrade a Deus. Então, o diabo ele trabalha com seus demônios e seus agentes. O diabo tem seus agentes, o diabo tem pessoas ao seu dispor, o diabo tem pessoas que emprestam suas vidas para que ele as use como instrumento, sim. Nossa guerra, embora não seja contra as pessoas, mas elas sim também são instrumentos do maligno, né? Vamos conhecer um pouco sobre as estratégias do inimigo, né?
Não podemos desprezar o conhecimento a respeito da força do inimigo de nossas almas. O Novo Testamento revela que o diabo é capaz de... O que o diabo é capaz de fazer para ludibriar as pessoas. Na lição passada, nós falamos muito bem, muito bem claro, né? Não falamos bem dele, mas falamos muito bem no sentido de clareza, de quem ele é, como ele age, as suas características. E aqui nós vamos falar um pouquinho sobre o que ele é capaz de fazer, né? A Bíblia diz o quê? Que o diabo ele é capaz de arrebatar a boa palavra do coração. Então o diabo ele é capaz de fazer com que a pessoa não receba a palavra de Deus em seu coração. O diabo ele é capaz de tirar o foco da pessoa, ele é capaz de tirar o sentido da palavra, da boa palavra, que é a palavra de Deus, do coração do homem e fazer o homem duvidar de Deus, fazer o homem pecar contra Deus, fazer o homem pecar contra o seu próprio corpo, fazer o homem pecar contra aqueles que estão à sua volta, fazer o homem pecar contra o seu próprio Criador. O diabo faz essas coisas, né? Ele é capaz de fazer com que os homens busquem por posições com mentiras. Ele oferece falsas, vamos dizer assim, posições de poder, ou mesmo que sejam posições reais, mas a qualquer preço, a qualquer custo, mesmo que seja com mentiras, mesmo que seja com violência, mesmo que seja com trapaças. Então, o diabo hoje, ele oferta às pessoas o poder, no intuito de quê? No intuito de fazer com que essa pessoa fique aprisionada nas suas mentiras, no seu engano, né? No seu ego, porque o poder, por um momento, ele é prazeroso. Por um momento, o prazer que o poder proporciona é bom, mas quando é um poder que foi adquirido com mentiras, com trapaças, com destruição, vai contra aquilo que Deus realmente promove. O diabo é capaz de usar pessoas para trair. E aqui nós não estamos falando só da questão da traição, no sentido do adultério, do casamento, mas trair-se um ao outro, quebrando alianças, quebrando acordos, não cumprindo com a palavra, não cumprindo com as promessas, não cumprindo com os deveres, com os compromissos, né? As pessoas se tornam desleais em troca ou ao custo, né? Ao custo do poder. Isso é o que? Ações. Isso são ações que o diabo faz na vida das pessoas. Enfraquece a fé do crente. Ele engana com doutrinas demoníacas. Não é nenhuma novidade que estamos vivendo um tempo onde a relativização, né, da palavra de Deus tem aberto as portas para doutrinas demoníacas. Relativizar a palavra de Deus, negar a eficácia da palavra de Deus, negar a inerrância da Bíblia, negar a sua autoridade máxima, é que tem aberto as portas para muitas doutrinas demoníacas. E muitos são aqueles que seguem por esse caminho e acabam por acreditar nessas palavras. Por quê? Porque não estão usando a arma da palavra de Deus. Não estão examinando, não estão se alimentando, não estão fazendo da palavra de Deus o seu devocional diário, as respostas que as pessoas muitas das vezes buscam
elas não estão buscando na palavra de Deus, estão buscando na sociedade, estão buscando nos homens, estão buscando na filosofia, na sabedoria humana, que a Bíblia diz que ela é carnal e demoníaca. Então as pessoas acabam sendo enganadas, mas não são enganadas porque elas simplesmente não buscam a conhecer, mas é porque de fato elas buscam no lugar errado, buscam aprender com as pessoas e da maneira errada, tá bem? Outra coisa, o diabo ele é o chefe de toda a força do mal. Tudo isso que a gente vê acontecendo, toda essa desgraça toda, né, de pessoas se traindo, pessoas se destruindo, pessoas sendo desleais, pessoas se matando, violência, prostituição, todos os males que nos cercam no nosso dia a dia, da nossa vida, essa força maligna, essa guerra que principalmente o cristão enfrenta, advinda desses maus comportamentos, é chefiado pelo diabo. É ele que está por trás, é ele que está promovendo, é ele que está encabeçando tudo isso. É por isso que Paulo ele vai dizer que nós temos que buscar em Deus armas para destruir as fortalezas do mal. A ideia é como que nós estivéssemos dentro de um reino, e estamos dentro de um reino, que é o reino de Deus, e lutamos contra um reino que é o reino das trevas. E este reino é um reino organizado, que tem também o seu campo de atuação, que tem a sua força e que não pode ser desprezado, né? Não pode ser ignorado, mas precisa ser conhecido, combatido e destruído. Mas nós só vamos conseguir fazer isso em Deus com as armas certas, né? O apóstolo Paulo, ele diz que, olha o que ele diz em 1 Tessalonicenses 2,8. Ele diz que por muitas vezes foi impedido, né, pelo inimigo e por meio de instrumentos humanos. Então é o diabo com seu reino, é o diabo com seus seguidores, com seus adeptos, com seus instrumentos, com seus servos. Eu já disse no início aqui e volto a dizer. A nossa luta, ela não é contra a carne, contra o sangue, contra a pessoa, mas existem várias pessoas que estão prestando um brilhante trabalho ao diabo, e elas serão recompensadas tal como ele. Assim como Deus tem uma recompensa para o diabo, ele também tem já uma recompensa preparada para aqueles que estão lhe prestando um serviço, que estão trabalhando pelo reino das trevas, destruindo famílias, destruindo a fé, destruindo as pessoas, humilhando as pessoas, maltratando as pessoas, sendo desonesto, promovendo o mal, promovendo a anarquia. Então, tanto para o diabo quanto para estas pessoas, Deus também tem uma recompensa que os aguarda. O diabo é denominado de o Deus desse século, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. O diabo ele tem regido este mundo no sentido de que regido a mente, né, a filosofia de vida das pessoas, orquestrado o mal através de leis, orquestrado o mal através das culturas que são anticristãs, que são anti tudo aquilo que vem de Deus, tudo aquilo que se chama Deus. Então é o diabo que está por trás de tudo isso, trabalhando fortemente para que o mal prevaleça, tá bem? Por isso ele é chamado de principado, né, e potestades. Eles são declarados na Bíblia como principados e potestades.
Tópico 2. As 3 armas espirituais do cristão. Vamos aprender agora um pouquinho mais sobre elas, né? A palavra de Deus, a oração e o jejum. Paulo, ele diz assim, ele chama a palavra, Pedro, melhor dizendo, deixa eu corrigir aqui, Pedro diz que a palavra de Deus é como o leite racional para o desenvolvimento da nossa salvação. Isso é, o estudo perseverante da palavra de Deus para o nosso crescimento espiritual. Quando a gente aceita a Cristo, quando a gente vem de uma vida devassa, vem de uma vida ímpia, a gente não tem aquele conhecimento, a gente não tem aquela revelação bíblica, a gente não está instruído na palavra. Então Pedro, ele diz que nós recebemos como um leite racional, ou seja, um alimento que vai mudar a nossa maneira de pensar. Por que isso acontece? E por que tem que ser assim? Porque quando a gente vem, quando a pessoa aceita Cristo, quando ela aceita, ela declara a sua fé em Cristo, ela está cheia de pensamentos, convicções. Ela tem toda uma história que a cercou, que a envolveu durante a sua vida. Ou mesmo aqueles que nascem ali no berço evangélico, elas precisam diariamente moldar a sua mente nessa questão racional, intelectual, mas porém voltada para Deus, voltada para o Evangelho, voltada para a palavra de Deus. E é isso que vai o quê? Nutrir, solidificando, né, em nós, trazendo força, trazendo vigor, trazendo o quê? Conhecimento para todas as adversidades, para todos os momentos, para todas as circunstâncias, para tudo na nossa vida. A palavra de Deus tem resposta. Eu uso dizer sempre, eu não conheço todas as respostas, mas eu sei que a Bíblia tem resposta para tudo. Ela me dá respaldo para todos os assuntos e todas as necessidades humanas. Por quê? Porque ela é o maior e o mais completo relato sobre o homem, sobre a humanidade, tá bem? Uma vez nutrido e solidificado com a palavra, estamos firmados em Deus para resistir às influências malignas. Por que que muitas das vezes a pessoa ela cai, ela sofre uma queda, ela escorrega, ela desliza, né? Por quê? Porque ela deixa de observar a palavra do Senhor. Ela deixa de observar no sentido de obedecer, de estar lembrando e relembrando a sua mente. Isso é errado, isso é o certo. Aquilo eu posso, aquilo eu não posso. O salmista, ele diz assim, que o mancebo, o jovem, ele deve guardar a palavra do Senhor no seu coração para ele não pecar. Então, é observando a palavra de Deus que a gente não peca. Porque o tempo todo nós vamos estar sendo tentado e diante de uma situação, talvez, que nos convide a pecar, a quebrar um princípio, a quebrar uma aliança, a distorcer a verdade. Então é nesse momento que a minha mente precisa estar nutrida pela palavra de Deus. E o que vai fazer a diferença aqui não é só também eu saber o certo ou o errado, é eu ter temor no meu coração para obedecer, temor para obedecer aquilo que eu já sei. Porque tem muita gente que sabe, que conhece, mas mesmo assim pratica o pecado. Por quê? Porque lhe faltou o temor, porque lhe falta o temor. Então não é só saber o que a palavra de Deus diz, mas também temer a Deus e obedecer a palavra. A segunda arma é muito poderosa. Por quê? Nós estamos falando da oração. Quando o crente observa a palavra, quando ele é aquela pessoa
que tem a palavra de Deus como base, como fundamento para a sua vida. Tudo que ele vai fazer, ele vai primeiro consultar a palavra de Deus. E ele vai fazer isso ajustado ou unido à oração. Porque na oração ele pede a Deus para mostrar, para trazer clareza na palavra, para Deus iluminar a mente dele, para que ele possa entender a resposta que ele precisa pela palavra, para ele ter paz no seu coração, para ele ter discernimento, né? Para ele ter ousadia, quem sabe, talvez coragem. Então, assim, quando nós oramos, quando nós temos esse diálogo com Deus e meditamos na sua palavra, a gente não tem como errar. Não tem como errar. Obedecendo a palavra e orando, buscando de Deus confirmação, buscando de Deus discernimento e instrução, não tem como errar. Jesus, por que Jesus vivia sempre? Pela palavra e pela oração. Pela palavra e pela oração. Por quê? Porque são as duas coisas que nos fazem evitar o pecado, nos fazem vencer essa guerra espiritual, vencer essa batalha espiritual. Eu disse, só conhecer a palavra sem temor e sem a oração é impossível. É impossível a pessoa resistir. É impossível ficar de pé. Tem muita gente que sabe, que conhece, mas cai. Por quê? Porque não persevera em oração, não pede a Deus discernimento e, às vezes, perde, e em algumas ocasiões, perdem o temor no coração, né? O conselho do apóstolo Paulo é que nós devemos orar em todo o tempo, com oração e súplicas, né, no Espírito. Pedir mesmo, Deus, discernimento. Não tenha vergonha, não, de pedir Deus. Deus fala comigo, Deus me orienta, Deus me livra, me mostra. Por quê? Porque na oração você tem essa liberdade, você tem o privilégio de falar com Deus essas coisas. A terceira arma, o jejum. Alinhado à palavra de Deus e à oração, a prática do jejum é uma terceira arma espiritual do crente durante a jornada para o céu. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o jejum é uma prática presente. O jejum, eu aprendi isso uma vez e nunca mais vou me esquecer, que o valor, né, o autor trouxe aqui que o jejum tem um valor glorioso na vida do crente, mas assim, o valor glorioso que o jejum tem é o valor de quando ele me ajuda e me ensina a disciplinar os meus desejos, a disciplinar o meu corpo, as minhas vontades e fortalecer o meu espírito. O jejum, ele nunca deve ser usado ou mencionado para se receber bênçãos, coisas materiais ou milagres da parte de Deus. Na verdade, o que o jejum vai fazer é te preparar, é me preparar para nós recebermos o milagre e as bênçãos de Deus. O jejum não traz o milagre, o jejum não traz a bênção, mas ele nos prepara, ele nos molda, ele nos disciplina para recebermos a bênção, para recebermos o milagre. Para isso, o jejum existe. E quando nós meditamos na palavra, orando e jejuando, o céu se abre e as coisas maravilhosas de Deus vão acontecer. Um crente que tem uma vida constante de meditação na palavra, de oração e jejum, dificilmente esse crente será vencido pelo maligno. Eu não disse que esse crente não vai passar por adversidade, que não vai enfrentar batalha ou guerras. Talvez esse seja, sim, o que mais vai enfrentar batalhas e guerras espirituais. Por quê?
porque o diabo vai pelejar cada vez mais forte contra a vida do crente que lê Bíblia, do crente que ora e o crente que jejua. Mas, porém, o diabo terá maior dificuldade ou não terá êxito em destruí-lo ou derrubá-lo. Ok? Tópico 3. Jesus Cristo é o nosso maior modelo, né? 2 episódios Jesus vence. 2 episódios Jesus nos mostra a importância, né, de estar cheio de Deus e da palavra de Deus, da palavra revelada, da palavra da sabedoria de Deus na nossa vida. A primeira quando ele ali foi tentado pelo diabo, ele vence pela palavra de Deus, ele vence usando a palavra de Deus, tomando a palavra de Deus como base para a sua vida e o seu propósito ali naquele momento. E a segunda é quando ele diz que, quando ele, aqui, deixa eu ler aqui, em Lucas capítulo 4, e a outra, deixa eu ver aqui, aqui, ó, quando ele recebe o livro ali na sinagoga, né? E tomou para si o cumprimento do texto bíblico, Lucas capítulo 4, versículo 16 ao 20. A palavra de Deus, ela é a única arma de ataque na armadura do crente. Você pode ver que todas aquelas armas ali, todas aqueles utensílios, todos aqueles objetos ali que Paulo ele relata, ele cita ali em Efésios capítulo 6, a única de ataque é a palavra de Deus. As demais é para a defesa, né? É para a proteção, mas a de ataque é a palavra. Por quê? Porque é assim que a gente vai contra o sistema, é assim que a gente vai contra, assim que a gente vai atacar o mundo, é assim que a gente vai atacar, de certa forma, as pessoas, usando a palavra de Deus. Por quê? Porque nesse sentido nós temos a autoridade de atacar mesmo, de dizer para a pessoa que está errado, de apontar para ela o erro dela, apontar para ela aquilo que ela está fazendo de errado. Eu me lembro quando João Batista, ele disse para Herodes, o rei, ele disse, não te é lícito tomar a mulher do teu irmão. Então, João Batista usou a palavra para atacar Herodes. Todas as vezes que Jesus combatia ou enfrentava ali o sistema religioso do seu tempo ali, ele os combatia com a palavra, ele não usava das suas emoções, ele não usava da filosofia, né, daquela cultura para os atacar, mas sim a palavra de Deus. Paulo, quando estava em Atenas, ele usa a palavra. Então, a palavra de Deus é a nossa arma de ataque. Quer atacar o mundo? Quer atacar uma pessoa? Só podemos usar a palavra de Deus. Atacar aqui não é ofender, não estou dizendo que nós vamos usar do artifício da palavra de Deus para ferir as pessoas, mas é impossível a gente dizer a verdade para um pecador sem o atacar. Esse é o ataque que a palavra de Deus causa, né? Não é um ataque de destruição, não é um ataque onde a gente tem a intenção de matar ou de ferir alguém. Pelo contrário, a gente tem que ter a intenção de dar vida, de gerar vida e de ajudar, de socorrer e salvar esta pessoa. Então é uma arma que, ao invés de causar morte, ela causa dor. Não podemos negar que o pecador ele vai ser constrangido, ele vai sentir o peso, ele vai sentir a dor
que a palavra de Deus vai lhe causar, porque vai contra o seu ego, vai contra a sua vontade, os seus desejos, mas porém não vai o matar, vai produzir nele vida, e vida com abundante, tá bem? Vivendo em oração, nosso Senhor conta conosco para que nos dediquemos à prática da oração, selecionando um local reservado, horário e prioridade para buscar a Deus em súplicas. Quer vitória? Então você ora. Tá cansado? Ora a si mesmo. Tá desanimado? Ora desanimado. Tá triste? Ora estando triste. Tá alegre? Ora estando alegre. O tempo está corrido, mas dentro desse tempo corrido, tire um espaço de tempo, consegue um espaço de tempo e priorize a oração na sua vida. E você vai ver a mudança, você vai ver a transformação, você vai ver como que tudo à sua volta vai melhorar. É impossível o homem se colocar diante de Deus em oração e não obter de Deus uma resposta, não ter de Deus uma manifestação. É impossível, porque a oração, ela nos conecta com Deus, ela nos leva à presença de Deus, e é na oração que a gente pode falar com Deus das nossas dificuldades, das nossas limitações, falar com Deus daquilo que nos aflige, daquilo que tem nos desanimado. E é na oração que a gente também pede Deus força, que a gente pede Deus livramentos, né? E, por fim, aqui, para a gente terminar, praticar o jejum. Eu já disse aqui, vou voltar a repetir. Quando Jesus jejuou, quando os apóstolos, né, jejuaram, a igreja primitiva sempre mantiveram em jejum, era exatamente para o fortalecimento espiritual. O jejum, através da disciplina, através da submissão das nossas vontades, dos nossos desejos, ele fortalece o nosso espírito. E um espírito fortalecido é o que Paulo diz. Quem vive, né, quem anda no Espírito, quem faz as obras do Espírito, quem vive no Espírito, esse consegue agradar a Deus. Então, a gente jejuando, lendo a palavra, meditando na palavra, orando e jejuando, é uma receita infalível para uma vida espiritual muito saudável, uma vida espiritual sadia, uma vida espiritual, não digo inabalável, mas muito bem estruturada em Deus. Concluímos então que estas armas promovem crescimento e fortalecimento para a nossa vida ao longo de nossa jornada espiritual. Assim, segundo o modelo de vida do nosso Senhor Jesus, que fez uso dessas armas, podemos vencer as estratégias do maligno. Quer ser vitorioso, quer ser abençoado, quer ter vitória, quer ver retorno, quer ver o resultado da sua vida mudar? Faça essas 3 coisas. E mais, para vencermos toda guerra, para vencermos toda batalha espiritual, só venceremos através da palavra, da oração e do jejum. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe. Vou te pedir mais uma vez aqui, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, nos ajude a levar esta mensagem, a levar esse conteúdo a mais pessoas. Se inscreva e ative ali o sininho, aquele sininho mesmo ali, porque você aí vai estar recebendo todas as notificações de qualquer coisa que a gente postar no canal. Amém? Deus abençoe vocês e até a próxima aula, se Deus quiser.